Neste bloco, estaremos falando sobre o projeto de uma estação de medição. Uma estação de medição é um conjunto de equipamentos e acessórios dedicados à medição do fluido que passa dentro da turbina. Esse conjunto de equipamentos, eles são montados em cima de um skid. Skid é um conjunto de estruturas metálicas e tubulações e os diversos acessórios que são montados nesse skid, esse skid que constitui o conjunto final que nós chamamos de estação de medição. Assim, podemos relacionar como equipamentos e acessórios o computador de vazão, os instrumentos de transmissão de pressão, temperatura, vazão, densidade, interface IHM. Podemos falar sobre os medidores de BSW, decímetro de linha, temos as válvulas motorizadas, temos o Compact Prover. Todos esse conjunto de equipamentos e acessórios é que fazem a estrutura final que chamamos de estação de medição. Todos esses instrumentos e acessórios, como o computador de vazão, são monitorados e acompanhados através de um plano de manutenção. Os instrumentos, como o equipamento como o Compact Prover e os instrumentos de medição das variáveis, como transmissor de pressão, transmissor de temperatura, decímetro de linha, todos eles têm um sistema de acompanhamento de calibração certificado pela Rede Brasileira de Calibração e homologada através do Inmetro, que é o órgão brasileiro que acompanha todo o sistema de certificação metrológica da cadeia de instrumentos e equipamentos utilizados nos diversos processos petroquímicos, químicos e os diversos outros que utilizam equipamentos certificados. A cadeia metrológica de um processo, ele tem homologação de diversos órgãos reguladores. No caso do Brasil, temos a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e o Inmetro, como responsáveis por regular a medição de petróleo e gás natural no Brasil. Assim como também temos os órgãos internacionais, os quais também, quando vendem seus equipamentos para outros países, esses países que recebem esses equipamentos devem também obedecer à legislação que monitora a validação e certificação desses equipamentos que serão utilizados no processo. Assim, temos como exemplo desses órgãos internacionais o Instituto de Petróleo Americano, que é o API, que existem diversas normas em que podemos acompanhar, principalmente na calibração da EMED, utilizamos muito os procedimentos da API, American Petroleum Institute. Temos também o ISA, American Gas Association. Assim como exemplo dessas normas internacionais, podemos citar o API MPMS 5, API MPMS 4, API MPMS 12.2 e o API MPMS 13.2. Assim, todos esses capítulos são procedimentos que norteiam o acompanhamento na calibração e manutenção em um projeto de uma EMED, nos quais são definidas todas as diretrizes e os requisitos para a especificação e manutenção desses equipamentos. Neste momento falaremos sobre o Manual de Normas de Medição de Petróleo, capítulo 5, que norteia a medição de líquidos.
Nesse capítulo 5, existem diversas seções para que possamos utilizar no projeto de uma EMED. Podemos citar alguns dessas seções. A seção 1, que fala sobre as considerações gerais sobre a medição por medidores. Na seção 2, fala sobre medição de hidrocarbonetos líquidos por meio de medidores de deslocamento. E na seção 3, medição de hidrocarbonetos líquidos por meio de medidores a turbina, no qual estaremos nos focando nessa videoaula na especificação e das considerações pertinentes ao acompanhamento dessas manutenções desses equipamentos, desde o projeto conceitual até o acompanhamento final diário na calibração e certificação desses equipamentos. O capítulo 5.3 do API, na sua seção 3, podemos fazer algumas considerações quanto ao projeto de uma EMED. Neste capítulo, podemos definir as especificações quanto à instalação da tubulação, em que podemos observar nessas tubulações a proteção contra variações de pressão e surtos excessivos, a possibilidade de expansão térmica de juntas, as válvulas de alívio de pressão e outros dispositivos de proteção, assim como a detecção de alívio das válvulas. Temos também outro item que podemos estar fazendo a seleção do medidor e de equipamentos e acessórios. Isso podemos ver no capítulo 5.4 deste API, que possui diretrizes para a seleção do equipamento apropriado. Ainda assim, o fabricante deve ser consultado e os seguintes itens devem ser considerados, tais como medição com inclusão de densidade, da viscosidade, de pressão, de vapor, de corrosividade e da capacidade de lubrificação da propriedade dos líquidos. Tem que levar em consideração também as condições do processo, como vazões de operação, pressão e temperatura. E também o tipo e método e frequência das calibrações de todos os instrumentos que fazem parte da estação de medição. Outro item que é considerado neste capítulo, que é muito importante para o acompanhamento da medição na EMED, é o fator do medidor, chamado como bit effect. Esse bit effect corresponde ao número de pulsos gerados por transdutores chamados picapes, que o medidor produz por instante de volume deslocado dentro da tubulação. Assim, a realização de provas do medidor sob condições de operação e o levantamento de diversos pontos de vazões da curva de vazão desse medidor pode também nos levar também ao acompanhamento da curva de linearidade da medição dessas vazões que são medidas através da turbina. Assim, existem algumas condições que podem afetar o fator desse medidor, tipo vazão, viscosidade do líquido, a temperatura do líquido, a densidade do líquido, a pressão do líquido, a qualidade da limpeza e da lubricação do líquido, matéria estranha que fica alojada no medidor ou no elemento de condicionamento de vazão chamado retificador de fluxo, folgas excessivas mecânicas nos bancais de ancoramento, mudança nas tubulações, válvulas ou posições de válvulas que afetam o perfil do fluido, assim também como condições do provador. Com relação ao outro item que podemos definir, relacionado à calibração do medidor, esse provedor permanente pode ser acompanhado por um provador mestre, tá certo? Que podemos
certificar. Hoje em dia existem os calibradores móveis, em que você pega o medidor master, coloca em cima de um caminhão, e através de interligação de mangotes à EMED, você consegue calibrar a turbina, fazer o levantamento da curva de vazão dessa turbina, através da comparação entre a turbina, o que passa da turbina e esse medidor master. Assim como podemos ter como acessório da EMED o que chamamos também de Compact Prover. Esse equipamento ele é instalado no skid da EMED justamente para que possa também fazer a calibração diária da turbina toda vez que verificamos que existem diferenças consideráveis ou que a turbina está medindo fora de valores de limites de tolerância que não obedece aos critérios aceitos pelos procedimentos. Também podemos verificar quando existe mudança nas variações frequentes do produto que passa nessa turbina. Outro item que podemos levar em consideração é o controle estatístico que é feito no fator do medidor. Assim, através do controle dessas calibrações, podemos acompanhar diariamente, através de um controle estatístico, os limites de medição dessa curva de vazão que podemos observar no dia a dia quando operamos com a EMED. Nesta figura a seguir, podemos observar esse gráfico estatístico em que podemos acompanhar os diversos pontos de medição da turbina, durante a calibração da turbina, onde foi simulados diversas vazões e essas vazões foram acompanhadas estatisticamente dentro de limites toleráveis e aceites, considerados na calibração da EMED. Um controle estatístico do fator do medidor é feito por acompanhamento estatístico do fator da turbina e por cadeia de rastreabilidade dos instrumentos que compõem toda a estrutura da EMED. Pode ser destacado dois: advertências sobre os problemas da medição e sinalização quando verificamos que algum ponto da curva de vazão está fora. Assim, esses métodos podem ser usados para a detecção de problemas, mas não definem a sua natureza. Ou seja, o fato de eu acompanhar, através desse gráfico estatístico, alguns pontos que estão saindo do controle da turbina, ou seja, se a turbina está medindo bem ou se está medindo mal, eu não posso, em momento algum, através desse gráfico, verificar qual a natureza do problema que está causando essa diferença. Porém, como falei no ponto anterior, pude destacar alguns itens que falei, tipo diferença de temperatura, produto sujo, equipamentos descalibrados, todas essas características podem descalibrar a EMED. Assim, o gráfico de controle estatístico é apenas um dos itens que mapeia, tá certo, o teu acompanhamento diário na manutenção da EMED. Com base no gráfico de controle, podemos verificar itens que estabelecem requisitos para um bom acompanhamento operacional do fator da EMED. Assim, o líquido e suas propriedades físicas, as partes móveis e superfícies dos bancais do medidor da turbina, as válvulas de bloqueio, as chaves detectoras, os acessórios do provador, podemos destacar a PSV, se estiver dando passagem, ela pode falsear o valor na calibração da turbina, o deslocador do provador, no caso da EMED convencional, os contadores de pulso pré-amplificadores, sistema de transmissão de sinais, fonte de alimentação,
bobinas de captação que chamamos picape e todos os dispositivos de leitura. Os filtros e os eliminadores de ar são condicionadores também que podem influenciar na vazão. As condições operacionais do sistema também, quando ele não é bem especificado, o provador em relação ao projeto ao qual foi especificado. Podemos perguntar, que práticas são recomendadas para os ensaios de medidores à turbina? Temos dois sistemas em que podemos controlar esses medidores através da sua repetitividade e linearidade. São dois itens aos quais podemos, através de fórmula matemática, fazer o controle desse fator, em que podemos verificar a linearidade dessa medição e a repetitividade dessa medição ao longo do acompanhamento dos pontos de vazões, da curva de vazão da turbina. Quanto à repetitividade e linearidade, é fundamental destacar que a repetitividade é a variação das medidas obtidas por um único operador, utilizando o mesmo equipamento de medição e método ao medir repetidas vezes uma mesma grandeza. Já a linearidade é a variação da tendência dessa medição para diferentes valores de referência na faixa de interesse ao qual estamos medindo a quantidade de produto dessa batelada que está passando através da turbina. Podemos observar, nesta próxima figura, um relatório de acompanhamento da calibração de uma turbina, onde foi simulado algumas vazões para que possamos fazer o acompanhamento da linearidade dessa turbina. Verificamos que essa turbina ela tem que ter uma linearidade e repetitividade. Esse valor da repetitividade e da linearidade, ela tem que obedecer um valor conhecido através de procedimentos. No caso do exemplo que estamos falando, o valor máximo admissível é 0,05%. Acima de 0,05%, a turbina é considerada descalibrada. Neste caso, temos que retirar a turbina, fazer manutenção, limpeza, verificar se não existe nenhuma peça danificada, nenhuma aleta do rotor, nenhum mancal de ancoramento, se não tem nenhuma obstrução, algum acúmulo de particulado, se o retificador de fluxo também não está entupido, o retificador de fluxo fica antes da turbina. Justamente o objetivo do retificador de fluxo é dar uma laminação no fluxo do produto que passa através da turbina. Se esse retificador de fluxo tiver com um acúmulo de sujeira, ele com certeza vai interferir na curva de vazão da qual você está naquele momento querendo calibrar a turbina. Assim como se tiver algum acúmulo de sujeira também nos filtros. Isso também pode afetar a calibração da turbina. Assim, é muito importante alguns valores a serem seguidos para que você possa ter o acompanhamento correto da calibração. Podemos também observar que essa calibração, ela obedece também valores conhecidos através do computador de vazão que faz esse acompanhamento automático. Como exemplo, podemos observar que, no caso da temperatura, se a temperatura média que passa pela turbina tiver diferente da temperatura média do produto que passa no provador, tendo como base uma diferença de igual ou maior a 0,5 graus, a mesma coisa podemos observar em relação à pressão média que passa na tubulação da turbina, assim como a pressão média que passa através do provador. Se essa relação entre
a tubulação, onde está instalada a turbina, e o provador, que é o padrão que estou calibrando a turbina, se também tiver no valor de igual ou maior do que 0,5 quilos, também a corrida será abortada. Abortada seria cancelada e para fazer-se uma nova calibração. Na próxima figura, estaremos apresentando o relatório de calibração da turbina, onde foi simulado diversas vazões para o acompanhamento da linearidade desta turbina. No caso, essa turbina é uma turbina de GLP do terminal de São Luís do Maranhão. Nesta figura, conforme podemos observar, foi calibrado o tramo 3 de uma turbina de GLP lá do terminal de São Luís, onde foi simulado 3 vazões para o levantamento da curva de vazão e calibração desta turbina. Foi simulada a vazão de 171 metros cúbicos, outra vazão de 202 metros cúbicos e outra vazão de 230 metros cúbicos. E como resultado final da linearidade desta turbina, foi obtido o valor de 0,04%. E, como podemos observar, essa turbina foi validada a sua calibração. Agora, se esse valor de 0,04%, ao invés de 0,04%, fosse um valor acima de 0,05%, essa turbina estaria descalibrada. Assim, o parâmetro que se usa como procedimento para acompanhamento e validação dessa calibração da linearidade dessa turbina é tomado como um parâmetro seguinte: se o valor tiver acima de 0,05%, essa turbina está descalibrada. Com isso, teremos que tirar essa turbina para ser feita a manutenção, onde estaremos fazendo um acompanhamento de se tem alguma parte interna mecânica dessa turbina quebrada, se o mancal de ancoramento está danificado, se não existe nenhuma aleta do rotor quebrada ou empenada. Se esse valor apresentado na figura anterior estivesse acima de 0,05%, o computador de vazão teria abortado esta corrida, ou seja, reprovado esta corrida, essa calibração. No entanto, se esse valor se mantiver até no máximo menor ou igual a 0,05%, a turbina estaria considerada calibrada, observando-se a condição de linearidade. Porém, se esse valor tivesse dado um valor acima de 0,05%, essa calibração estaria reprovada e teríamos que fazer um plano de ação para corrigir o desvio encontrado na calibração dessa turbina, tais como: primeiramente, teríamos que tirar essa turbina para fazer uma manutenção, onde poderíamos verificar, fazer toda uma inspeção, para verificar se não tinha nenhuma aleta empenada no rotor da turbina, para verificar se não tinha nenhum mancal de ancoramento da turbina tivesse danificado, verificar se também no retificador de fluxo que fica antes da turbina, se não existia nenhum entupimento, assim como nos filtros, que fica também antes do retificador de fluxo, se não tinha acúmulo de sujeira, de particulados, que tivesse justamente impedindo a passagem de fluxo desse produto. No caso da turbina, poderíamos também verificar se não existia nenhum problema, mau contato nos cabos elétricos do pré-amplificador, que fica justamente recebendo o sinal dos picapes, e esse sinal que é enviado para o computador de vazão. Poderia se verificar que poderia existir isso.
Outro dado que podemos verificar é em relação a alguns parâmetros de controle que é encontrado no algoritmo que o computador de vazão acompanha automaticamente. Tipo, se você tiver uma diferença entre a temperatura do fluido que passa pela turbina, assim como a temperatura do fluido que passa no provador durante a calibração da turbina, se esse valor da temperatura média do produto que passa na turbina e a temperatura média do produto que passa no provador tiver com valor acima de 0,5 graus, o computador de vazão automaticamente aborta essa corrida, essa calibração. Assim como outro parâmetro que o computador de vazão acompanha, automaticamente ele acompanha a pressão. Por exemplo, se a pressão do fluido que passa pela turbina em relação ao produto que passa no provador, se essa pressão tiver com valor acima de 0,05 kg/força por centímetro quadrado, ou seja, o computador de vazão entende que essa pressão não está estabilizada nesse parâmetro que eu mencionado. Ele automaticamente aborta essa corrida.